Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Hoje eu tenho uma missão um tanto difícil. O pastor passou o texto essa semana para mim, né? Eu respondi assim, difícil. É um tema complicado. Nós vamos entrar no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. É interessante, o Evangelho de Marcos, esse capítulo em especial, ele fala de 3 assuntos importantes. Infelizmente, só numa ministração é muito pouco tempo, né? Mas são 3 temas importantes. O primeiro tema é sobre casamento, né? O papel do casamento, os objetivos de Deus para o casamento. O segundo sobre as crianças, como o pastor Fernando falou. Já no capítulo anterior, ele já dá um toque sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, eu vou apenas fazer um gancho com o primeiro assunto, porque é outro assunto também bastante extenso, que exige um cuidado maior. E o terceiro tema que será abordado no nosso próximo encontro, no próximo estudo, que é sobre os bens materiais, as nossas questões financeiras, qual o papel da propriedade, né, dos bens materiais na vida do povo de Deus. Então, são 3 temas importantes. Infelizmente, o tempo é curto para abordarmos com toda inteireza e profundidade. Mas eu quero me ater mais ao que o texto diz, discutir alguns conceitos que são mal interpretados. Quem é pastor, principalmente, né, enfrenta isso constantemente, né? Sobre desculpas, vamos dizer assim, esfarrapadas, até mesmo incompatibilidade de gênios usado para justificar a dissolução de um matrimônio, né? Então, vamos ver o que Jesus, é onde eu vou me ater mais, sobre o tema que nós estamos desenvolvendo ao longo do Evangelho de Marcos. Então, Marcos capítulo 10, nós vamos ler aqui o texto. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele os ensinava segundo o seu costume. Deixa eu fazer diferente, em vez de ler todo o texto, nós vamos lendo o texto ao longo para a gente ter já uma visibilidade melhor. O texto começa dizendo que ele estava em um determinado lugar, ele sai dali, possivelmente ainda na região de Decápolis, possivelmente ao norte, em Cesareia de Filipe. Ele desce, vai descendo, só que não ele atravessa a Galileia, mas depois ele vai para a região que hoje nós chamamos Transjordânia, onde fica o país Jordânia, né? É o lado leste do Rio Jordão, né? Então ele vai além do Jordão, ele vai do outro lado do Jordão, atravessando por aquela região que é chamada de Pérea. Naquela época era conhecida por Pérea. Ele já está caminhando pelo final do seu ministério. Ele passa um tempo ali, alguns meses ali, de lá ele entra de volta na Judéia, na altura de Jericó. No versículo 46 a gente vê ele entrando em Jericó. Esse caminho era um caminho muito usado pelos judeus, principalmente os mais ortodoxos, que quando queriam ir para a Galileia, ele, em vez de cruzar Samaria por problemas, escrúpulos pessoais, né, de divergências com os samaritanos, ele, em vez de cruzarem Samaria, eles atravessavam o Jordão e faziam esse caminho que Jesus está fazendo. Normalmente eles andavam um pouquinho mais, levavam um pouco mais de tempo, mas assim eles garantiam os seus preconceitos religiosos, né? Então Jesus está descendo por aquela região, e é interessante aqui como Marcos registra, né? Outra vez as multidões se reuniram. Onde Jesus passava, outra vez se reuniram, né?
E, de novo, ele ensinava, segundo o seu costume. Então, o ministério de ensino de Jesus foi muito forte em todos esses momentos, né? E, ao longo desses ensinos, ele aproveitava fazer as curas, fazia milagres. Mas, nesse ponto, Jesus está mais concentrado nos seus ensinamentos, porque ele está no final do seu ministério, do que propriamente nas suas curas. O início do seu ministério teve muita cura para que ele mostrasse ao povo, né, a chegada do reino de Deus. Tanto que quando João Batista manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou tinha que esperar outro, Jesus faz vários milagres e fala assim, olha, vai lá, fala para ele que coxos andam, cegos veem, né, mudos falam, surdos ouvem, né, demônios são expelidos. E todos esses milagres, todas essas curas, todas essas manifestações, né, era para testemunhar a presença do Espírito do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Mas, neste momento, o mais importante não é essas manifestações, mas ensinar os conceitos do reino, né? John Stott, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha, né, ele chama o Sermão da Montanha de contracultura cristã, né? Eu chamo da ética cristã. Ali está um resumo do que é a conduta do cristão. Então, Jesus ele aproveita esses momentos para passar esses conceitos. E esse texto ele discute bastante sobre isso. E é um dos conceitos mais importantes é justamente sobre casamento. Aliás, em diversas situações, Jesus ele enfrenta esse assunto. Talvez tenha sido o assunto que mais colocaram contra ele, foi justamente a questão do casamento, né? O versículo 2 diz assim, então Jesus estava ensinando e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito o marido repudiar sua mulher? Então veja, as pessoas estavam reunidas e eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falta, em alguma contradição. Esses experimentaram não significa que eles estavam querendo saber qual era o conhecimento de Jesus, se Jesus tinha sabedoria ou alguma coisa assim. Eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição para ter do que acusá-lo. E eles fazem uma pergunta extremamente complicada, né? Porque ele pergunta assim, é lícito repudiar, né, a sua mulher? O casamento e o divórcio, lembra que João Batista perdeu o seu pescoço porque ele contestou o casamento de Herodias com Herodes, que ele casou com a cunhada, né? Então, talvez por conta dessa região onde Herodes tinha o seu domínio, né, talvez eles estivessem aproveitando a situação, né? Mas aqui a questão do casamento e divórcio era um dos assuntos mais sensíveis, um dos problemas sociais da época mais complicados que tinha, né? Mas Mateus, capítulo 19, versículo 3, Mateus 19, 3, nos traz um detalhe muito interessante, porque aparentemente a pergunta em Marcos ele não tem muito, é uma pergunta, mas há um detalhe que Mateus registra que faz toda a diferença nessa pergunta. Em Mateus ele diz assim, Mateus 19, 3, vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito o marido repudiar sua mulher? Marcos para por aqui, mas Mateus inclui, por qualquer motivo. A pergunta mudou. Ele não fala simplesmente repudiar, né? Ou seja, carta de divórcio. Ele fala por qualquer motivo. A coisa muda, que essa era a grande questão. Naquela época, havia duas linhas de trabalho, né? E aqui está a pegadinha contra Jesus. Havia uma linha que seguia um grande teólogo da época, ele viveu justamente nesse período, possivelmente foi contemporâneo de Jesus, mas na sua infância, esses dois rabis, né, mestres, era do final do século
I a.C., início do século I de Cristo, né? Que era Hilel e Shammai. Hilel, ele não aparece na Bíblia, mas seu neto aparece, Gamaliel. Lá em Atos 5:34, quando fala de Gamaliel, que foi o grande mestre de Paulo, né? Ele era neto, né, de Hilel, que foi até hoje é um dos teólogos, né, um dos pensadores judaicos que mais influencia o pensamento judeu até hoje. Ele tinha uma visão um pouquinho mais liberal. Ele era um pouco mais flexível, né, em algumas questões. E, na verdade, Hilel tinha uma certa razão. Shammai, que era do mesmo período, ele era mais conservador, ele era mais duro. Então, o Shammai dizia assim, você não pode se divorciar por motivo algum. Ele era radical, a menos que haja adultério. E Hilel falou assim, não, existem situações que não se configuram um adultério, mas que o casamento, se continuar, é problema. Só que as pessoas naquela época pegaram esse conceito de Hilel e escancararam a coisa, viraram por qualquer motivo. Né? Por qualquer motivo. Então aqui estava a pegadinha. Se a resposta de Jesus se alinhasse com o posicionamento de Hilel, os seguidores de Shammai iam falar assim, você... Quer dizer, ele tinha a oposição dos seguidores de Shammai. Se ele fosse mais radical como Shammai, ele teria a oposição do outro. Então aqui era a pegadinha, para onde é que ele vai? Mas a questão toda é essa, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Versículo 3. Então, eles estão tentando pegar Jesus no pé. Versículo 3 e 4. Ele lhe respondeu, que vos ordenou Moisés? O que me ordenou Moisés? Tornaram eles... Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. O grande problema é que, realmente, Moisés permitiu, mas esse permitiu estava trazendo um pouco de confusão. Porque, na verdade, esse permitiu de Moisés, essa permissão de Moisés, não era como regra. Não há nenhum texto na Bíblia que diz assim, quais são as situações que você dá uma carta de divórcio. Não existe isso. Você não encontra na Bíblia. Você encontra a carta de divórcio, nós vamos ler o texto aqui, mas ele não diz nenhum ponto em que situações você deve ou não dar a carta de divórcio. Mas o texto que eles fazem é de Deuteronômio 24, 1 e 2. Na verdade, o texto de 24, que discute o assunto, vai até o versículo 4. Mas nós vamos ler só 1 e 2, porque é o que importa aqui para nós. Deuteronômio 24, 1 e 2. Ele diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e aí ele segue. A questão aqui, na verdade, que Moisés traz, não é sobre a carta de divórcio. Quem lê o texto completo, os 4 versículos, e esses 2 versículos já nos mostram isso, o foco de Moisés não é a carta de divórcio, mas é o novo casamento. É o novo casamento. Agora, quais os pontos aqui importantes? Primeiro, não é agradável aos olhos. Ah, não agradou os olhos, pronto. Esse é o qualquer motivo. Mas quando nós formos ver o que significa não for agradável, ele diz o seguinte, aquilo que é repugnante, aquilo que é inaceitável. E aos olhos, não é aquilo que você vê e te agrada a sua vista, mas é no seu entendimento, aquilo que você vê e entende que é desagradável, o que é reprovável, isso é considerado como não agradável aos seus olhos. E ele continua assim, por ter ele achado coisa indecente nela. Então, primeiro, não agradável não significa qualquer coisa. Significa algo reprovável ou algo inaceitável
na conduta dela. Segundo, indecente significa indecoroso. Né? Ele se refere a um comportamento moral. Okay? Ele não está falando de adultério. Embora o adultério seja uma conduta imoral, mas o texto não fala de adultério. Não é adultério que ele está dizendo aqui. Nós vamos ver por quê. Ele fala de um comportamento vergonhoso, reprovável e habitualmente pecaminoso. Então não é uma conduta qualquer. É algo reprovável. Se a gente entender o que é decência, porque indecente é o oposto de decência. Né? Mas se nós vemos o que é decência ou decoro, tem até um parlamentar pode perder o mandato por falta de decoro parlamentar. Né? O que é decência, o que é decoro? É dignidade moral. Ou seja, indecoroso ou indecente é que não tem dignidade moral. Então, ele está falando de conduta ética, conduta moral. São atitudes ou comportamentos respeitadores das normas e das convenções sociais. Então, ele está falando de alguma coisa que foge a isso. Ele não está falando simplesmente de queimar o arroz e o feijão. Ele não está falando porque ele não gostou do corte do cabelo dela. Ou porque ela pintou a unha de vermelho e não de azul. Não é disso que ele está falando. É de algo muito mais profundo, de uma atitude mais profunda na atitude dela. E por que eu falo que não é... nesse texto, ele não está falando de adultério. Porque as mulheres não costumavam adulterar. Sabe por quê? Porque elas eram passíveis de morte. Havia adultério? Havia, de mulher e de homem. Mas as mulheres, elas passavam 2 vezes antes de adulterar. Porque elas sabiam que a lei era inflexível com isso. Vamos pegar um texto aqui que acontece em João capítulo 8, versículo 3 e 5. Essa aqui foi azarada mesmo. Bom, errou já no adultério, né? Já foi azarada porque adulterou. E segundo, porque ela deu mole lá, o pessoal pegou ela no flagra. Mas veja só, é outra situação que traz esse mesmo assunto para ser discutido com Jesus. Capítulo 8 de João 3 e 5. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Mas, irmão, como é que eles pegaram essa mulher em adultério? Você já viu alguém adulterar no meio de uma praça pública? O adultério aqui, para mim, o adultério é muito mais do que um ato sexual ilícito. Para mim, adultério é quebra de aliança. Quebrou a aliança é adultério. A Bíblia diz isso. Quebrou a aliança é adultério. Né? Então, só que o adultério sexual é o mais evidente, é o mais forte, é o mais profundo. Né? Mas ele falou assim, como é que eles surpreenderam essa mulher em adultério? Sabe o que eu imagino? Que essa mulher já era bem conhecida da praça. O pessoal já sabia do seu comportamento. Até então não fizeram nada. Aí eles queriam pegar Jesus no flagra, né, pegar na armadilha. Não sei se foi na casa dela ou na casa dele, vou supor aqui na casa dela. Eles viram o homem entrar na casa dela, eles foram lá, abriram a casa, entraram na casa, invasão de domicílio. Pegaram os dois na cama, trouxeram para Jesus. Eu quero saber qual dos dois comportamentos é pior. Os dois são reprováveis, irmãos. Então ela foi surpreendida do adultério, como? Invadiram a casa dela e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, olha só, ainda são mestre, ainda chama de mestre, mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, novamente. Eles ainda confirmaram. Como é que pegaram essa mulher no flagrante, né? E na lei nos mandou Moisés, olha, a palavra é forte aqui, nos ordenou. É uma palavra forte. Eles estavam querendo pegar Jesus, é uma palavra forte, é um mandato. Você tem que obedecer.
palavra da semana é injunção, né? A palavra da semana é injunção. Quem quiser, depois conversa com a doutora Cidinha, que ela te explica o que é injunção. Né? Então, Moisés fez uma injunção aqui. Né? Mandou que tais mulheres, olha como é que ele se refere à mulher, tais mulheres sejam apedrejadas. E eu sei, o que diz? E aí? Jesus, na verdade, não responde nada, né? Ele senta, se escreve no chão, né? Aí depois a gente pensa o que Jesus escreveu, né? Mas o que ele está se referindo é Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Agora veja, o adúltero e a adúltera. Aí eu pergunto, cadê o homem? Veja a armadilha, irmãos. E ainda forçaram. Moisés mandou apedrejar. O que você diz? Deuteronômio 22, 22 fala a mesma coisa, depois se quiserem como referência. Então, o que acontece é que as mulheres elas evitavam de todas as situações o adultério por conta disso. Essa aqui deu azar, foi prega em flagrante. Sorte que Jesus estava perto, né? Lembre-se que o final da história diz, vai e não peques mais. Né? Vai e não peques mais, porque senão hoje eu te salvei, mas amanhã não posso te garantir nada. Né? Mas as mulheres não... E é por isso que a lei de Moisés, lá no capítulo 24, quando fala de coisa indecente, ele não está falando de adultério, porque o adultério, nós estamos pegando 2 textos da própria lei, não estou pegando leis diferentes. Os dois textos foram dados por Moisés. A lei dizia, adultério é morte, apedrejamento, e eles sabiam disso. Então, não estamos falando de adultério não físico, não ato sexual ilícito. É situações diferentes que não chega a justificar, não chega a um adultério. Vou dar um exemplo. Se o homem bate, eu já tive embates no seminário, muitos alunos pensam assim, como chamar, né? Aí eu falava assim, então quer dizer o seguinte, se o marido bater... Eu já passei por isso, irmãos, eu estou falando coisas de experiência pessoal. Eu já teve uma vez, uma menina ligou para mim, falou assim, Felipe, você pode levar minha mãe na delegacia da mulher? Eu falei, por quê? Porque meu pai deu um soco na cara dela. E o cara foi tão cara de pau que ele chegou na polícia e disse, não, ela caiu no chão. E aí, o que você disse? Não adulterou. Você vai permitir que... Eu já tive várias situações assim, que a mulher continue vivendo com o cara, que pode continuar agredindo. Quantas vezes a gente ouve isso, feminicídio, companheiros que matam a companheira, a esposa, a namorada, e não tem adultério. Versículos 5 a 7. Aqui está a chave do problema. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do coração, do vosso coração, ele deixou descrito esse mandamento. Não é uma regra, é uma exceção. Ele não permitiu isso como uma regra. Olha, se acontecer isso, você pode separar. Não é isso. É uma exceção. É por isso, por causa da dureza do coração. Porém, desde o princípio da criação, olha, Jesus volta muito tempo antes da lei de Moisés. Desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. O que Jesus faz é trazer a coisa lá para o princípio de tudo. Qual foi o projeto inicial de Deus? E esse projeto foi destruído por conta do pecado, por conta da dureza do coração.
Se o doutor Fernando estivesse aqui, eu ia perguntar para ele se tem algum CID para essa doença. Esclerocardia. Esclerocardia. Talvez o doutor Fernando possa nos ajudar. Eu tenho arteriosclerose. Escleros é coisa dura, rígida. Arteriosclerose é quando as artérias estão entupidas, principalmente com colesterol e coisa e tal, e ela já está dura, né? Por isso que esclerocardia é duro, inflexível, rigoroso, impiedoso. Pessoas que não se dobram. No Antigo Testamento usa uma outra expressão, é coração de pedra. Coração sem misericórdia, um coração sem compaixão. Um coração sem humildade. Falta de fidelidade, falta de compromisso. É isso que Jesus está achando. É por causa da falta de compromisso de vocês. É por causa do orgulho de vocês. Vocês não reconhecem os erros. Vocês são pessoas que não sabem e não aceitam ser ensinados. Não sabem ser corrigidos. Esclerocardia. No CID eu não sei se tem, mas na Bíblia tem. É a pior doença que tem no ser humano, esclerocardia. Dureza de coração. O cara, e não é só homem não, irmãos. Conheço mulher também. Nós há pouco tempo, nós tivemos um caso aqui. Eu só não vou falar porque alguns conhecem o caso. Né? Por questão de ética, não vou falar. Mas, às vezes, até mulher. E era o que muitas vezes acontecia aqui. Não era só questão do homem. Era questão da mulher também. E tem mulher sem vergonha, irmãos. Tem mulher que só apronta. Então, foi por causa da dureza e da inflexibilidade do coração, bem como a dureza e aspereza do povo, que Moisés fez essa concessão misericordiosa para proteger a mulher. O objetivo não era fazer uma lei, uma regra que valesse sempre, mas num caso de exceção, de uma concessão, numa situação extrema. Na lei de Moisés, havia provimentos para viúvas e para órfãos, mas não tinha para mulher repudiada. Havia situações que a mulher, quando era repudiada, ela não tinha aonde recorrer, não tem como hoje. Hoje você vai, chama lá o advogado, faz a partilha, pede lá uma pensão. Mas naquela época não existia isso, a mulher não tinha grandes direitos, não. E olha que a lei de Moisés era uma das que mais protegia as mulheres, viu, irmãos? É que a gente não percebe isso. As outras sociedades não protegiam a mulher de nenhum jeito. Então não havia provisão. A mulher, quando se separava, dependendo da situação, se ela tivesse condição, podia voltar para a casa dos pais, mas nem sempre isso acontecia. E se os pais morreram? E se ela não tiver? Como é que ela ficava? Então eram situações gravíssimas. Então o que Moisés traz ali, em Deuteronômio 24, é a possibilidade de ela restabelecer um novo casamento, é o recasamento. Um novo casamento. É isso que a lei de Moisés diz aí. Então, o novo casamento para a mulher era uma proteção, era um escape, ou seja, não era o ideal era continuar com o casamento, mas é aquele caso, dos males o menor. Era para proteção da mulher. Não era para virar regra. E Jesus vai lá no princípio da criação, quando Deus institui o casamento. Gênesis capítulo 22, 23 e 25. E diz, é o texto que Jesus se refere, irmãos. Capítulo 2 é onde Deus institui o casamento. Capítulo 3 é onde acontece o pecado. Okay? Então é antes do pecado. E disse o homem, esta é afinal ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso,
Deixa o homem, pai e mãe. Tem homem que não deixa pai e mãe, vive nas costas da mãe. Não separa da mãe, continua emocionalmente dependente da mãe. E tem mãe, senhoras, por favor, libere seus filhos. Libere seus filhos. Meus irmãos, eu conheço gente que só casou, eu conheço gente que só conseguiu casar depois que a mãe morreu. Estou falando sério. Na Espanha, né, a família da minha esposa é espanhola, né? Tem um termo, eu não sei, eu já vi isso aqui no Brasil, mas não sei se tem algum termo técnico para isso. Eles chamam lá de madreiros. Madre é mãe, né? Madreiros. Homens que ainda ficam dependentes da mãe. Eu conheci um casal que é casado, tinha filhos e o cara tinha conta no banco com a mãe, não com a esposa. Então, por aí vocês verem. Então, estou falando sério, irmão. Vocês não têm noção do que a gente encontra por aí, irmãos. Vocês não têm noção. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu gosto desse texto, não se envergonhavam. Né? Agora, veja só, por isso significa que o casamento implica em responsabilidade. Eu falo sempre, casar é fácil, viver o casamento é difícil. Casar é bonitinho, faz toda aquela cerimônia bonita, né? Aí, às vezes, tem alguns casamentos, eu penso assim, não todos, felizmente. Eu penso em quanto tempo esse casamento vai durar. Faz aquela festa, num lugar lindo, maravilhoso, né? Chama pessoa... até em Castelo, eu fui num que era Castelo, aqui em Vinhedo. Negócio fantástico, né? Oi? Ronaldinho. Aí você pergunta assim, quanto tempo vai durar? Mas casamento implica em responsabilidade mútua. É por isso. Depois ele diz, deixe-se une à sua mulher. O deixar significa abrir mão de sua zona de conforto. Abrir mão de algumas coisas da sua vida. Talvez alguns sonhos. Abrir mão de algumas coisas pessoais para o bem do casal. Agora não sou mais um, somos em dois. É a convivência. É estabelecer uma nova relação. Não mais com os pais, mas com a esposa, com o cônjuge. Né? A mulher também tem que deixar os pais, né? É mais o homem. Mas estabelecer uma nova relação com a mulher, uma responsabilidade mútua. E aí ele fala uma só carne, uma união física, emocional e espiritual. É interessante, irmãos. Eu acho que quando Jesus falava mais hebraico do que aramaico, né? Mas por quê? Porque os fariseus tinham alguns preconceitos, né? O aramaico era mais falado em Samaria, em outras regiões. Era a língua franca na época, né? Ela era a língua franca. Mas por que eu falo que ele fala hebraico? Porque algumas palavras, alguns conceitos, só faz sentido em hebraico. E eu vou dizer por que isso. Esse texto ele fala uma só carne. A palavra em hebraico é errad. Essa é uma palavra extremamente importante na fé judaica. Sabe por quê? Deuteronômio 6, versículo 4. Que ele diz assim, ouve, Senhor, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Em hebraico é Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad. É o único. Essa é a ponta fundamental da fé judaica, a unicidade de Deus, Errad. E quando Jesus fala Errad, aqui o pessoal entende o que ele está falando. Porque esse versículo, Deuteronômio 6,4, é o primeiro versículo que um judeu aprende 4 anos de idade. É o Shema, é a profissão de fé judaica. É o primeiro versículo. Depois, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. É a sequência, mas o primeiro é esse. Então, quando ele fala que é em hebraico, errado, o judeu entende o que significa isso, porque ele faz essa ponte com Deus ser único e o casal ser único. Não é dois, é uma só carne, errado, uma só carne.
Jeremias 32, 39. Esse é o objetivo. Jesus está trazendo esses conceitos de volta. Veja que Jeremias fala, 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Um só coração. Esse é o errado do casal. Um só coração, um só caminho. Um só propósito. Não é um vai para um canto, o outro vai para o outro. Os dois vão na mesma direção. Como é que você pode? Um vai para um canto, outro vai para o outro. Um quer uma coisa, o outro não quer. O outro quer outra coisa. O pastor Fernando estava conversando comigo hoje de manhã que ele quer tirar férias, ele quer ir lá para a região onde eu fui, lá Bonito. Né? Imagina se ele quer ir para Bonito e a pastora quer ir para Recife visitar o irmão. A Mazé está dizendo para você ir para Recife. Aqui é um caso bastante simples, né? Ainda bem que a pastora também vai para Bonito. Né? Mas, às vezes, você tem projetos, você quer uma coisa, não, vamos para isso, vamos para aquilo. Tem um sonho, não, vamos construir uma casa, comprar uma casa. Não, eu não quero casa, eu quero apartamento. Aí vamos orar para Deus. Aí Deus fala assim, qual dos dois você quer? Aí Deus não responde. É lógico, você quer casa, ela quer apartamento. Qual que você quer? O que eu vou dar para você? É um só caminho, irmãos. É um só coração. É uma unidade. Casamento é isso. É fácil? Não, meu irmão. Eu tenho 38 anos de casado. Casar é fácil. Viver o casamento é difícil. Precisa abrir mão de muita coisa. Esclerocardia não faz parte do casamento, irmãos. Dureza de coração, não abre mão, é orgulhoso. Quer impor a vontade. E Deus falou assim, não é por aí. O que acontecia é que enquanto os fariseus estavam sempre enfatizando a concessão mosaica, que era uma exceção, um caso à parte, né, Jesus constantemente enfatizava o princípio. Ou seja, que o marido e a mulher são e devem continuar sendo um. O divórcio é uma exceção. É um caso extremamente à parte. Não é o objetivo inicial de Deus. Deus não gosta de... Ele permitiu por conta do pecado, por conta desse orgulho do homem, de não admitir erro. Conhece essa cabeça dura? Você fala e não... Dura serviço. Não se arrepende, não reconhece o erro, não reconhece o pecado, não reconhece que está errado, não reconhece que está fazendo... É disso que Jesus está falando. O novo casamento era para proteger a mulher, mas para isso ela precisava de carta de divórcio. Então a carta de divórcio veio para consertar algo que não estava conseguindo ser consertado. Versículo 9. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Essa frase é famosa. A gente costuma falar isso em casamento. Né? Às vezes eu fico meio preocupado se eu falo ou não essa frase. Porque a gente sabe como é que é, né? Aquele caso separa. Tem gente, meus irmãos, infelizmente, em terceiro, quarto casamento. Você vai ver que tem alguma coisa errada aí, pessoal. Né? Errou uma vez, a gente até... Né, mas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quem que é o problema, na verdade? É difícil, né? O casamento não é uma convenção social, irmãos. Isso não foi criado pela sociedade. Em todas as sociedades, em todas as épocas da história humana, sempre houve casamento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição criada por Deus antes da queda do homem. E esse princípio, irmãos, não vale somente para nós cristãos, vale para toda a humanidade. Por quê? É pré-pecado. Antes do capítulo 3. Faz parte do mandato cultural.
está lá em Gênesis capítulo 1, acho que versículo 28, se não me engano. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que você multiplica sem casamento? Não tem jeito. Então, o casamento é uma instituição criada por Deus. E quer ver uma coisa interessante? Eu já escutei isso assim. Ah, mas não foi Deus que nos uniu. Nós casamos antes de converter. Falei, não, meu irmão, é que eu falei, isso não depende de você ser cristão, não. Isso é um princípio para toda a humanidade. Isso vale aqui no Brasil, vale em Moçambique, vale em Guiné-Bissau, vale na Indonésia, vale na China, na Rússia, na Ucrânia, Mongólia, vale em todos os lugares, na Índia. Em todos os lugares vai ter casamento, irmãos. O que vai mudar aí é como os casamentos são realizados, como são decididos. Mas o casamento em si é um princípio de Deus para a humanidade. E veja só o que fala em Malaquias 2,14. Cuidado aqui, irmãos, pensa duas vezes. Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus foi testemunha do teu casamento. Hoje em dia tem essa mania de colocar 20 casais de um lado, 20 casais do outro. Né? Não adianta muita coisa não, viu, irmão? Mas a Bíblia diz que o Senhor foi testemunha da nossa aliança. Olha que responsabilidade, olha quem estava lá com você. Não era só aquele casal que você convidou, que era amigo seu, né? Antigamente eram pessoas mais velhas, né? Padrinho, né? Pequeno pai, né? Aquelas pessoas que você procurava quando tivesse algum problema no casamento. Hoje você põe um bando de molecada que nem casado é. Não sabe nada de casamento. Mas o Senhor instituiu o casamento. E no teu casamento, irmãos, Jesus estava lá. Mas isso deu um nó no pessoal. Versículo 10 a 12. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre este assunto, divórcio. E eles dizem, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. E Mateus fala algumas coisas mais que não está relatado aqui. Ele falou assim, se é desse jeito, não vale a pena casar. Aí Jesus falou, não, isso não é para qualquer um, não. Porque o princípio de Deus é o casamento. O celibato é uma exceção. Paulo diz que o celibato é um dom de Deus, é um chamado de Deus. Porque a regra é o casamento. E eles estavam apavorados. Assim, bom, se é desse jeito, então não vale a pena casar. Assim, não é bem assim. Jesus falou, não é bem assim. O desejo de Deus é que você case. Mas o desejo de Deus é que você cuide do seu casamento, cuide do seu cônjuge. E olha o que ele fala aqui. Como eu falei, eles voltaram a interrogá-lo porque a dúvida continuava. O problema não estava muito claro na cabeça deles. A questão, lembre-se que a questão é o qualquer motivo. Por isso que esse ponto é importante. O que está dizendo aqui é que se o divórcio ocorrer por qualquer motivo, ou seja, fora dos limites estabelecidos pela lei, por aquilo que Moisés colocou como princípio, né, como base, faz com que quem repudiar seu cônjuge cometa adultério contra o outro. Então, se um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, e se ele casar com outra, ele está cometendo adultério, não a repudiada, ele. E Jesus fala assim, e o mesmo acontece, isso aqui é uma novidade para eles, irmãos. E se a mulher der carta de divórcio, se a mulher, veja que ele fala assim, se ela repudiar seu marido, se ela casar de novo, é ela que comete o adultério, não ele.
Isso é uma novidade para eles. Sabe por quê, irmãos? Porque a lei judaica, o costume judeu daquela época, infelizmente até hoje, não só no judaísmo, mas dentro da própria igreja, né, até mesmo dentro da própria igreja. É que eu não posso contar alguns casos aqui por questão ética, né, mas já vi casos escabrosos. A lei judaica considerava as faltas dos homens, não considerava as faltas dos homens como adultério. Se o homem pulasse o muro, tudo bem. Eu tive um caso assim. O casal era um relacionamento complicadíssimo, né? Eu falava para eles, eu não sei como é que eles estão juntos. Depois eles acabaram se separando. Mas um dia eu fiquei sabendo, eu conhecia as histórias dele, as tripulias do cara. Um dia, infelizmente, ela pulou o muro. Ela depois se arrependeu, pediu perdão, coisa e tal. E nós fomos lá conversar com o casal. E eu fui conversando com ele, e ele bravíssimo, né? Aí eu falei assim, mas meu cara, mas você não fez isso, isso, isso. Eu falei, não, mas eu tudo bem. Ah, você tudo bem. Sério? O cara falou isso. Não, mas eu... Pô, dois pesos, duas medidas. Jesus está trazendo as coisas no mesmo nível, meus irmãos. Veja, naquela época, até hoje, a falta do homem, às vezes, é até elogiável, né? Todo mundo conhece quem era amante de Dom Pedro, né? Agora, o nome da esposa, pouca gente sabe. Né? Então, até hoje é assim. Né? Agora, então a lei não considerava a falta dos homens como adultério, apenas os das mulheres. Então, a mulher pulou o muro, por isso que eles pegaram a mulher, não pegaram o homem, lá em João capítulo 8, não levaram o homem. O homem, tudo bem, pode ir embora, está livre, está descondenado. Né? A mulher, não. O homem está descondenado, tudo bem. A mulher, não. O que Jesus faz aqui, coloca os dois em pé de igualdade. Jesus dá tanto direito para ele como para ela, mas também dá dever para ele e para ela. Se ele pular um muro, ele é responsável. Se ela pular o muro, ela é responsável. A responsabilidade da manutenção do casamento, do relacionamento matrimonial, não é apenas de um, é de ambos. Como diz, eu não me lembro a passagem, acho que é Amós, se não me engano, fala assim, andarão dois juntos se não houverem acordo? Essa é a grande questão que Jesus está colocando. A questão do coração, da dureza do coração. Agora, acho fantástico a sequência disso aqui. Eu não vou abordar a questão da criança propriamente dito, mas eu vou abordar um ponto aqui importante que me faz refletir um pouco sobre essas duas situações. Versículo 13. Então lhe sucederam algumas crianças para que o tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Criança aqui é criança pequena mesmo, de 4, 5 anos. Por quê? Porque primeiro que ele está usando a palavra no diminutivo. Okay? Então, criança naquela época, na linguagem que está aqui em grego, vai até 12 anos de idade. Né? Para os judeus, a partir de 13, 14 anos já é adolescente. Já faz o bar mitzvah e outras coisas mais. Mas aqui, como ele usa o diminutivo, né, embora na tradução não está como diminutivo, só apenas criança, mas possivelmente essas crianças aí é em torno de 4, 5 anos, no máximo. E a outra razão é porque no versículo 16, ele toma as crianças nos braços, como no capítulo anterior, a mesma coisa, ele pega nos braços. Ele não vai pegar uma criança de 12 anos nos braços, correto? Então, possivelmente, eram crianças mesmo de 3, 4 anos. Mas veja só, olha a questão aqui, a questão do coração. Né? Mas os discípulos os repreendiam. E essa repreensão não é para as crianças. O texto em grego deixa claro isso. A análise do texto em grego, a gente percebe isso, porque o grego é um pouco mais preciso. Esse pronome relativo aqui se refere aos pais das crianças. Então, eles estão dando bronca nos pais. Ok? Os caras estão falando assim, cara, você não está vendo o que Jesus está falando aqui? Tira teu filho daqui. Mais ou menos por aí.
quem estava incomodado com as crianças não era Jesus, eram os discípulos. E naquela época, irmãos, o pessoal não dava muita bola para criança, não. Mesmo a sociedade judaica. Criança era num estorvo. Como é que se usa hoje? Crianças. Né? Crianças. Onças, pequenas onças. Né? Criando onças, crianças. Né? E tem gente que se incomoda, irmãos. Eu sei que às vezes a criança aqui, né, corre para tudo quanto é canto, né? Eu fico preocupado não por conta delas, não. É por conta, por exemplo, imagina se esbarrar na irmã Zezé e derrubar a irmã Zezé. Pegar o pastor Aníbal, o pastor Vânia. Se pegar o Christian lá, tudo bem, né? O Cristiano ali, tudo bem. Eu duvido muito que consiga derrubá-lo, né? Mas é uma questão de preocupação de segurança, não é questão... Criança não incomoda, irmãos. Criança é o futuro da igreja. É o futuro do nasceu. São os futuros médicos. São os futuros advogados. Se Deus quiser, futuros pastores. Amém? Mas eles estavam incomodados com isso. Agora, quem ficou incomodado mesmo foi Jesus. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. No meio daquela discussão, estava pegando fogo, irmãos. Um assunto delicado, difícil. As crianças estão ali perto de Jesus, os pais levam as crianças para serem abençoadas por Jesus. E os caras estão incomodados. Jesus para a discussão, para tudo. Fala assim, não, senhor. De jeito nenhum. Essa indignação significa que Jesus ficou bravo com os apóstolos, com os discípulos. Não foi com as crianças, foi com os discípulos. Jesus para tudo. Fala, não. Deixa que eles venham. E a lição que eu quero pensar daqui é realmente o contraste da atitude tanto dos discípulos quanto daqueles fariseus. Ele diz assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha o que contraste com os adultos. Qual era a atitude dos adultos? Esclerocardia, coração duro. E como é que a criança é? Quem é pai de criança sabe, avós. Sabe como é que é? Diz que criança, depois a Mazé e o Chagas vão me responder se é verdade ou não. Crianças, os netos são sobremesa da vida. Né? Né? Criança não tem essa malícia do homem. A malícia chega depois. A minha esposa foi professora há mais de 25 anos com criança de 3, 4 anos de idade. Às vezes ela pegava umas crianças problemáticas, mas quando ela ia analisar aquela criança, via que era um comportamento que ela pegou dos pais. Criança não tem essa dureza do coração. Criança briga com o outro, dali 5 minutos está brincando de novo. A criança tem uma outra atitude. O que Jesus está dizendo, que deixa claro aqui, que para segui-lo, você tem que seguir Jesus envolve uma transformação de valores. Olha o contraste dos caras lá em cima que estavam pegando qualquer motivo para se separar. E as crianças ali diante dele. Ele falou, olha as crianças. São crianças criança é simples demais. Criança não precisa nada de muito sofisticado. A gente que quer dar coisa sofisticada para criança brinca com qualquer coisinha, irmãos. Não precisa nada de sofisticado. Crianças são humildes. A criança, irmãos, ela tem uma confiança enorme, principalmente com os pais. Confia nos pais. Ah, mas ele é rebelde. Não é que ele é rebelde, ele está testando se aquilo que você falou é verdade ou não. Ele está buscando firmeza. Ele está buscando dependência dos pais.
Ele quer aprender com os pais. Isso faz parte da natureza. Infelizmente, a gente vai perdendo isso com o tempo. E o nosso coração vai ficando duro. Essa, para mim, é a grande contraste que eu vejo aqui entre essas duas situações. A dureza do coração do homem, que não se arrepende, que não se dobra, enquanto as crianças estão ali aos pés de Jesus, só está querendo uma coisa, irmãos: ser abençoada. E Jesus fala assim: não, deixa. Deles o reino de Deus, por conta disso. Porque eles confiam. Vocês é que são duros. E no 16, e tomando-as, Jesus que vai até as crianças. Ele vai lá e pega as crianças, levanta no colo e os abençoa. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa semana. Que você não tenha esse problema dessa doença, esclerocardia. Porque realmente viver em comunhão, viver em casamento, exige de nós desprendimento. Exige de nós abrirmos mãos de muita coisa. Principalmente do nosso orgulho, até mesmo do nosso direito de estarmos certos. Amém? Deus abençoe, pastor.